Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Espero que gostem. Temos todo o prazer em que aprendam um pouco mais sobre um estudo que eu já venho a fazer há algum tempo e que já tem uma primeira aula nesta mesma escola. Essa primeira aula tem como título A Besta do Apocalipse e faz parte da teoria número 1, 666 Yavanime. Aconselho-te, antes de veres este vídeo, a veres esse primeiro vídeo, pois é uma introdução a este meu trabalho. Okay? Este trabalho surge exatamente de um desejo meu de tentar compreender as Sagradas Escrituras e já venho a fazer este estudo há 4 anos. Com este estudo, eu quis dar uma interpretação própria de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, ok? Depois poderás seguir os pormenores já ainda no primeiro vídeo, ok? Está lá tudo explicado. Se já viste, então estás preparado agora para este segundo vídeo. Nesta segunda aula, nós vamos falar propriamente no número 666, começando por ver à luz das Sagradas Escrituras o que é que ele significa, ok? E depois eu vou introduzir alguns conhecimentos matemáticos que eu penso que também são importantes, porque eu continuo a dizer que para compreender a Bíblia é necessário saber matemática, ok? Eu costumo dizer aos meus alunos que a matemática é a linguagem usada por Deus para criar este universo. Okay? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Então, gostava de começar por te referir o que é que significa, okay, à luz das Sagradas Escrituras, o número 666. Tu já tens ouvido falar várias vezes sobre o número 666 e muito tem sido dito sobre ele, mas a Bíblia também é bastante parentória sobre o que é que este número significa. Okay? Aqui está a minha teoria, como eu já vos disse, tem 25 páginas. Ela está também escrita em inglês, porque eu também tenho enviado esta mesma teoria para pessoas que talvez não consigam perceber muito bem o português, okay? Talvez o inglês seja mais fácil para elas. E, portanto, e como é uma língua que eu costumo dizer universal, mas continuo a dizer que a matemática é a mais universal das línguas do nosso planeta. Okay? Toda a gente sabe todos os caracteres de matemática e eles são iguais em todo lado. Mas o inglês, da língua escrita, talvez seja aquela que é mais universal portanto, no nosso mundo, claro. Portanto, aqui está exatamente a primeira aula que eu falei, portanto, que eu dei, sobre a besta do Apocalipse. E aqui está, portanto, a parte em inglês, ok? Parte em inglês. Então, hoje vamos ver o que é que significa o número 666. Então nós temos que ir até Apocalipse, capítulo 13 e versículo 17. Okay? Então eu convido-te tu a abrir a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 17. E diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então é aqui, neste versículo, onde aparece a primeira vez, ou a primeira referência, a este número 666. E diz que é o número do seu nome. Isto é, este número está relacionado com o nome da besta. Ora, se tu lês o capítulo 13 de Apocalipse, vais encontrar duas bestas. Uma que sai do mar e outra que sai da terra. Esta besta que está aqui no final do capítulo 13, facilmente vês, se chega a essa conclusão, que é exatamente a besta que sai do mar, que é a besta do Apocalipse. Então, o número 666 é exatamente o número do seu nome. Isto é, está relacionado com o seu nome. Hoje não vamos falar sobre
sobre o significado deste número, ok? Mas é aqui que nós ficamos a saber o que é que representa esse número. Agora, mas tu podes dizer assim, bem, mas está aqui o número do seu nome, mas não está aqui o número 666. Então, para nós chegarmos ao 666, temos que ler o versículo 18. Okay? Isto é, primeiro aparece a relação ou a interpretação deste número, mas no capítulo 18 diz-nos qual é esse número. Então diz assim o versículo 18. Aqui há sabedoria. Okay? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Então, o número do seu nome é o número da besta. E também é o número de um homem. Aqui vem a tradução número de um homem. Parece, aqui pelo texto, que é exatamente um homem, que é exatamente a besta. Okay? Mas, olhando para o grego, facilmente se conclui, e não vamos concluir isso hoje, que é o número do homem, e não de um homem. Este não existe no original grego. É o número do homem. Depois nós podemos falar sobre isso, okay? Mas eu acho que hoje não vale a pena entrar por esses pormenores. E depois diz que o seu número é o 666. Okay? O número da besta, que é o número do seu nome, que é o número do homem, é exatamente o 666. Como é que nós sabemos que é 666? Também em aulas posteriores nós vamos falar sobre esse assunto. Reparem que tens aqui 3 letras gregas. Uma equivale exatamente a 600, a outra a 60 e por último a 6. Então é o 666. Porquê que está em letras gregas? Porque antigamente, portanto, e o grego é uma das línguas bastante antigas, okay? As letras serviam para o texto corrido, mas também serviam para valores numéricos. Okay? Então, cada letra tinha exatamente um valor numérico. Um dia mais tarde devemos falar sobre isso também. Okay? Então, aqui está exatamente o 666. Não é 666, como alguns dizem, que é o 666. Não, é o 666. Se fosse 666, tinha que ter 3 vezes esta letra. Ok? Mas não, tem o 600, tem o 60 e tem o 6. Então é o número 666. Ok? Então eu concluo, por aquilo que eu falei até agora, que, pelo que eu percebi, daquilo tudo que está em cima, nos versículos 17 e 18 do capítulo 13 de Apocalipse, o número 666 é o número do nome, okay? O número do nome da besta do Apocalipse. Okay? Então, pelo que eu percebi, o número 666 é o número do nome da besta do Apocalipse. É esta a conclusão que eu tiro. Okay? Então agora vamos aqui a um bocadinho de matemática, portanto a segunda parte da nossa aula de hoje, e vamos falar sobre algumas curiosidades deste número 666. Aquilo que eu começo por afirmar é que o número 666 pertence ao conjunto dos números chamados de triangulares. Okay? Então, o que é um número triangular? Aqui tens os 6 primeiros números triangulares. Estes números já são conhecidos já há muitos anos, do tempo dos gregos. Okay? Eles gostavam muito destes números triangulares. Então, um número diz-se triangular quando é natural. Ora, o que é um número natural? O número natural são os números que são logo aprendidos logo nos primeiros passos na escola, que é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e por aí afora. Estes são os números naturais. E este número tem que ser um desses números, ok? Mas, além disso, ele pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. Ora, como tu sabes, um triângulo equilátero é um triângulo que tem os lados todos iguais. Okay? E se tu olhares para aqui, vês que qualquer uma destas figuras são triângulos cujos lados são exatamente iguais. Obviamente que este é um triângulo que só tem um ponto, depois temos aqui um triângulo com 2 lados, com 2 bolinhas em cada lado, o triângulo tem 3 lados. Depois temos aqui um triângulo com 3 bolinhas em cada lado e assim sucessivamente. Okay? E tu reparas facilmente que quando nós olhamos para estes números triangulares, tu vês que
E agora vou-te ler aquilo que está aqui. Reparando nos 6 primeiros números triangulares representados ao lado, que estão aqui, verificamos que cada nésimo número triangular pode ser obtido pela soma dos n primeiros números naturais. Por exemplo, o sexto número triangular, que é este que está aqui, é igual à soma dos 6 primeiros números naturais, ou seja, 21, que é o sexto número triangular, é igual a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. Ok? Repara, o número 1 é o número 1, o primeiro número triangular é o número 1, o segundo número triangular é o número 3, que é 1 mais 2, o terceiro número triangular é o número 6, porque é 1 mais 2 mais 3, o quarto número triangular é o 10, porque é 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim sucessivamente. Okay? Então, nós temos aqui o Tn. O que é o Tn? Exatamente o termo geral ou a expressão geradora de cada número triangular. Então tens aqui que 1 mais 2 mais 3 mais reticências até n, pode ser 10, 20, 30, 45, aquele número que tu quiseres, dá exatamente o número triangular de ordem n. Ok? Isto aqui também é chamado de somatório. Vai decorando estes nomes que são muito importantes na matemática. Portanto, isto é um somatório. E aqui tens a fórmula simplificada, ok? Talvez mais simples, ainda pode ser mais simplificada, mas uma fórmula simples de calcular um número triangular de ordem n. Isto é, não precisas de somar todos os números até n, podes fazer apenas uma multiplicação e depois uma divisão. Okay? Isto é, se eu quiser calcular o número 666 a partir desta fórmula, primeiro tenho que saber qual é a sua ordem. Então, o que eu te estou a dizer é que a ordem é a ordem 36. Ele é o 36º número triangular. Ora, se eu somar os números de 1 até 36, eu vou obter o número 666. Ok? Então, eu posso fazer isso de uma maneira mais rápida, fazendo como? Multiplicando a ordem, que é 36, pela ordem mais 1, que é o 37, e depois dividir por 2. E se quiseres podes pegar numa calculadora ou fazer as contas à mão, tanto faz, e podes verificar que de facto estas operações, seguidas uma das outras, vai dar exatamente o número 666. Okay? Portanto, é uma curiosidade deste número. Okay? Mas agora quero-te fazer uma relação, quero ver contigo uma relação deste número 666 com o número 6. Ok? É uma coisa mesmo impressionante. Temos aqui mais algumas curiosidades sobre o número 666. Ora, repara. Se tu somares do 1 até ao 3, 1 mais 2 mais 3, obtens o 6. Depois, se somares do número 4 até o número 11, ok? A partir do 3, portanto, do 4 até o 11, vais obter o número 60. E se depois pegares e somares do número 12 até o número 36, vais obter o número 600. Repare, a primeira letra grega, a segunda letra grega e a terceira letra grega. Ok? 600 mais 60 mais 6. Ok? 666. Mais, se pegares no 666 e dividires por 6, vais obter o número 111. Ok? Então, 666 é igual a 6 vezes 111. Mais uma vez o número 6. E repara, 1, 1, 1. Depois, tens que o número 66, ok, também é um número triangular. Isto é o 11º número triangular. E mais, além de ser o 11º número triangular, 66 ainda é igual a 6 vezes 11. Ok? Repara. Além de ser o 11º número triangular, ainda é igual a 6 vezes 11. Aqui outra vez o 11. Okay? Além disso, o número 36, que era a ordem do número 666, também é um número triangular. Okay? Também é um número triangular. Além disso, este número triangular, que é o 36, que era a ordem do 666, ainda é igual a 6 ao quadrado. Isto é, 6 vezes 6.
ok? E mais, ainda concluímos que o número 6, isto já foi visto logo no início, é o terceiro número triangular, ok? Que é uma coisa mesmo impressionante, ok? O número 6 também é um número triangular. E vou deixar aqui uma experiência que nós tivemos este ano letivo na escola. Portanto, no ano letivo 2021-2022, que é exatamente este ano letivo, numa aula sobre sequências, eu e a turma do sétimo ano estávamos a estudar a sequência dos números triangulares. Portanto, esta sequência dos números triangulares faz parte do programa. E eu e a minha turma do sétimo ano, que são alunos excepcionais, que gostam sempre de aprender cada vez mais, portanto, sempre mais, portanto, parece que querem sempre mais. Isso é muito bom, é uma coisa excelente. Okay? Nós estávamos a estudar a sequência dos números triangulares. E quando nós estávamos a estudar a sequência dos números triangulares, reparamos que o número 666 e o número 666 pertenciam à sequência. Okay? Portanto, nós tivemos a calcular alguns números triangulares e chegamos à conclusão que estes três números pertenciam à sequência. E a questão levantou-se. Houve uma questão que se levantou, que foi a seguinte: será que existe mais algum número natural triangular constituído apenas por algarismos 6? Isto é, será que o número 6.666 também é número triangular? Será que o número 66.666 também é número triangular? E por aí afora. E o que é certo é que nós conseguimos até esgotar as capacidades das calculadoras e não encontramos mais nenhum. Ok? Mais nenhum número nessas condições. E deixamos o desafio ao estimado leitor. Ok? E também deixamos o desafio a ti. Isto foi o que eu escrevi, portanto, dentro da minha teoria, mas agora eu deixo-te o desafio a ti. Portanto, para que tu tentes descobrir mais algum número nestas condições. E então eu deixo aqui o problema. Os números 6, 66 e 666 são números triangulares. E a pergunta é: será que existe mais algum número natural triangular constituído apenas por algarismos 6? Será que existe? Porque uma coisa é eu não encontrar nenhum. Okay? Outra coisa é eu provar que não existe mais nenhum. Okay? São duas coisas completamente diferentes. E é este o trabalho para casa que eu te deixo, que é ver se encontras mais algum número triangular constituído apenas por algarismos 6 e também estudares o capítulo 13 do livro do Apocalipse e estudares um pouco mais sobre o número 666 e também sobre a besta do Apocalipse. Okay? É este o trabalho para casa que eu te deixo. E se gostaste desta aula, okay, podes te inscrever no nosso canal. Podes também compartilhar este vídeo e também podes acionar o sininho ou tocar o sininho para receber notificações dos vídeos que coloquemos neste canal, que é a Escola Ketonite. Então, tudo bom para ti.